Bom, pessoal, bom dia. Eu sou a Marina. Eu vim apresentar o webinar para vocês aqui hoje. Eu sou engenheira geotécnica aqui na Water Services. Eu sou formada em engenharia de Minas pela UFMG e em engenharia geotécnica pela PUC. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a Water Services. A Water Services ela integra hidrogeologia, engenharia e tecnologia para oferecer soluções personalizadas em gestão hídrica, unindo sustentabilidade, eficiência operacional e conformidade ambiental. Atualmente, a gente está em 4 escritórios, um no Canadá, 2 no Brasil e um no Cazaquistão. A gente oferece, serviços. A gente tem um portfólio de produtos. Nosso portfólio de produtos ele conta com as nossas soluções digitais, como o Dashboards em BI, o WST Fielder, que é um aplicativo que coleta dados em campo, integrado com o banco de dados ambiental, e o software de balanço hídrico, que é o Visual Water Balance. Mas também temos parcerias com empresas de tecnologias líderes do setor. A gente representa softwares hidrogeológicos, softwares geotécnicos, e também temos os sensores Diver, para monitoramento automatizado de nível d'água. E a gente tem uma frente de treinamentos que conta com profissionais certificados para oferecer cursos dos softwares que a gente representa. Além de termos expertise para oferecer treinamentos personalizados para você, para sua empresa, em assuntos relacionados a meio ambiente, geotecnia, gerenciamento de dados. E dentro desse viés educativo da WST, a gente veio aqui hoje apresentar esse webinar para vocês. Nosso webinar, o título dele é Águas Subterrâneas e Maciços Geotécnicos, como que a hidrogeotecnia reduz riscos e otimiza projetos. Eu gostaria de avisar que, ao final, a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas, então fiquem à vontade para enviar no chat as perguntas que vocês tiverem, que, ao final da apresentação, elas serão respondidas, tá bom? Bom, e por que a gente deve controlar e gerir as águas subterrâneas e superficiais, aqui mais num contexto de mineração, eu trouxe, porque a gente precisa de proteger esses recursos hídricos, subterrâneos e superficiais, numa operação de mineração. Então, muitas vezes a gente precisa fazer rebaixamento de aquífero, rebaixamento de cava, e é importante que a gente faça a gestão desses recursos hídricos adequadamente, Os órgãos ambientais, eles solicitam. A gente precisa assegurar abastecimento seguro de água para o processo mineral, garantir as atividades de desaguamento e de despressurização dos taludes. Então, para a gente fazer a mineração dessa cava, muitas vezes a gente precisa desaguar esse talude, despressurizar as paredes para que a gente possa atuar. A gente precisa fazer a gestão dos eventos de precipitação, do escoamento e águas superficiais. Muitas vezes a gente precisa descartar o excesso de água do local, então a gente precisa saber aonde descartar essa água. Se a gente está impactando alguma nascente, a gente precisa repor aquela nascente, aquela água que vai para aquela nascente. Precisamos também gerir por causa da proteção ambiental. Então, se a gente impacta os cursos d'água no entorno daquela região que está sendo impactada, que está sendo minerada, a gente vai ter algumas condicionantes que vão fazer com que a gente precise repor essa água de alguma forma e criar condições estáveis e sustentáveis de água subterrânea no contexto de fechamento de mina. Então, até o fechamento da mina, a gente precisa se preocupar com a gestão dessas águas, E o que a hidrogeologia estuda? A hidrogeologia, ela se encarrega de estudar as águas subterrâneas e como que elas interagem com o meio ambiente. De forma específica, é estudada a presença e a distribuição de água em diferentes formações geológicas, como aquíferos porosos, fraturados e cársticos. E, além disso, a gente procura compreender o fluxo de água e como que ela se movimenta através do subsolo. O modelo hidrogeológico ele é um meio de representar um sistema real de águas subterrâneas, que permite com que a gente faça investigação de características e do comportamento hidráulico do sistema que a gente está estudando, Então, a gente quer aqui trazer para a realidade, na verdade, trazer para o modelo uma realidade que a gente enxerga, para que a gente possa fazer predições, entender fluxos, enfim, de acordo com o objetivo do nosso projeto ali.
Quais são os principais estudos hidrogeológicos, né? Que inclusive a gente faz todos eles aqui na WST, né? Dentre os principais tipos, a gente tem a exploração e a caracterização de aquíferos, que tem a ver com o estudo das propriedades físicas e hidráulicas dos aquíferos. A gente faz testes de bombeamento também, teste de qualidade da água subterrânea, para a gente avaliar a composição química da água, para determinar a presença de contaminantes, por exemplo. Modelagem de água subterrânea, que é um dos temas que vai ser mais fortemente abordado aqui nesse webinar de hoje. E o que a geotecnia estuda, né? Então, a geotecnia, ela estuda o comportamento mecânico, hidráulico e químico dos materiais geológicos, como solo, rocha e minerais, para entender como eles se comportam em diferentes condições. E dentro do tema geotecnia, né? A gente tem a mecânica dos solos, a mecânica das rochas, a própria hidrogeologia e a geotecnia ambiental. E para que a gente faz, então, modelos geotécnicos? Basicamente, o modelo geotécnico ele é uma representação numérica que também busca representar a realidade, para a gente compreender e prever o comportamento das estruturas geotécnicas, né? É amplamente empregado na engenharia civil, na mineração, para avaliar a estabilidade de taludes, para avaliar a deformação de estruturas geotécnicas, segurança de estruturas, fundações, taludes, túneis, barragens, aterros, enfim, qualquer estrutura geotécnica que a gente tiver. E como que a gente relaciona os estudos hidrogeológicos e geotécnicos, né? Nesse esquema, a gente está vendo aí um sistema aquífero multicamadas, onde que a água se movimenta em zonas saturadas e não saturadas, sofre recarga, ela pode sofrer intrusão salina e ela flui através de aquíferos confinados e não confinados também. Esse fluxo subterrâneo, ele está diretamente conectado ao comportamento do solo. Do ponto de vista geotécnico, o solo ele não é só um conjunto de grãos sólidos, né? Ele é um meio poroso que combina a fase sólida, a fase líquida e em meios não saturados a fase gasosa também. A interação entre essas fases, ela define como que o solo responde a carregamentos. O que são carregamentos, né? São construções em cima de uma estrutura, são eventos sísmicos também considerado um carregamento, enfim. Tudo que muda o contexto daquele solo, a gente chama da geotecnia de carregamento. Então, matematicamente, a gente trabalha com a relação entre a tensão total, a poropressão e a tensão efetiva. Ou seja, parte da carga que é aplicada nesse solo, ela é sustentada pela estrutura sólida e parte é sustentada pela água. Isso mostra que o nível freático, a pressão da água subterrânea e as variações de saturação, elas têm efeito direto na estabilidade e deformabilidade das estruturas do solo. Na prática, essa interação ela se traduz em variações de volume do solo. A compressão ela pode ocorrer de 3 formas principais aqui. Pela compressão dos próprios grãos sólidos, pela compressão da água, que em geral a gente considera incompressível, e principalmente pela expulsão de água e de ar desses poros. E aí nessas figuras a gente vê um solo saturado em equilíbrio, né? Quando a gente aplica uma sobrecarga nele, ocorre a reorganização dessas partículas com a redução do volume dos poros e a expulsão da água. Esse processo é o que a gente chama de adensamento. Portanto, assim, quando a gente relaciona a hidrogeologia e a geotecnia, a gente entende que qualquer alteração de pressão de água dos poros, seja por bombeamento, recarga, variação de nível freático, impacta diretamente na tensão efetiva e, consequentemente, na estabilidade dos taludes, nos recalques que aquele solo vai sofrer. Em quais casos, né, que a gente precisa integrar a hidrogeologia e a geotecnia? Hoje, né, na mineração atualmente, são inúmeros casos em que a gente precisa fazer essa integração, né? E eu vou falar alguns deles aqui para vocês. O primeiro deles, né, que a gente tem utilizado muito, na descaracterização de estruturas geotécnicas. Então, quando está prevista uma obra, intervenção, e a gente precisa estudar como que o nível d'água vai se comportar e como que vai afetar a estabilidade de uma barragem ou de pilha, a gente faz um estudo integrado. No desaguamento de mina a céu aberto subterrânea também, quando é necessário a gente avaliar a resposta em termos geotécnicos de uma mina por causa de um rebaixamento, por exemplo, ou avaliar se por causa da existência de uma fratura, de uma falha, vai aumentar ou diminuir uma vazão que talvez precise ser bombeada para o desaguamento da mina.
Nas análises de adensamento, quando a gente precisa entender qual que é o volume de rejeito que a gente pode depositar numa cava, numa barragem, considerando o adensamento dele, e o volume de água que pode ser retirado depois desse adensamento ao longo do processo ali, né? Quando que a gente quando a gente precisa entender também a posição do nível freático e o comportamento das paropressões, né? Esse é o básico. A gente tem como fazer a modelagem hidrogeotécnica de 2 dimensões, 3 dimensões, até em uma dimensão a gente tem condição de fazer essa análise. E aí, falando primeiro da análise hidrogeotécnica em 2D, né? Quais são as vantagens? As vantagens, primeiramente, né, um menor esforço computacional quando comparado a 3D, a facilidade de interpretação, né, é muito maior, a gente está olhando ali só para uma seção, então a gente consegue entender o que está acontecendo de uma forma mais fácil. Aplicabilidade em casos específicos, quando as características geométricas de fluxo podem ser representadas de forma bidimensional. Quais que são as desvantagens? A gente vê que são níveis de água idealizados, gradientes hidráulicos desconhecidos, incerteza em relação a cenários futuros. Então, se a gente tiver um poço ali, um rebaixamento ou um enchimento de cava, a gente vai ter uma incerteza do que está realmente acontecendo ali, para onde essa água está indo ou vindo, né, da onde ela está vindo. E a não consideração da influência de unidades hidrogeológicas da fundação. Muitas vezes você tem ombreiras que não são idênticas, né? A maioria das vezes elas não são. Então, você não considera esse efeito tridimensional que você tem ali na estrutura. Nessa figurinha, vou ligar aqui o apontador, nessa figurinha a gente vê um modelo hidrogeológico que, na verdade, é um hidrogeotécnico, que a gente vê que ele é mais regional. Então, a gente tem zonas de recarga, zonas de descarga, a gente pode ter aqui falhas representadas, e aí a gente vai ter, mesmo no modelo 2D, um entendimento melhor dessa carga hidráulica, desse gradiente hidráulico, porque a gente tem uma condição de contorno natural, né? A gente sabe onde estão as zonas de recarga, onde estão as zonas de descarga, e a gente vai ter uma condição de contorno que consegue ser menos inferida, né? Mais real. Quando a gente tem um modelo geotécnico tradicional, essa condição de contorno, né, que a gente vai pegar um trechinho ali, só o talude que a gente está preocupado, essa condição de contorno inicial, ela é artificial. Então, ela pode gerar para a gente níveis de água estimados que não correspondem à realidade. E a gente pode gerar, por exemplo, uma condição de descarga nesse ponto mais baixo do talude, que não corresponde à realidade. Então, é uma desvantagem importante, né, quando a gente precisa de precisão. A modelagem hidrogeotécnica 2D, né? Na prática, a solução mais utilizada, né, para a gente definir ali gradientes hidráulicos e cargas hidráulicas está correlacionada a essa abordagem bidimensional mesmo das estruturas, é muito utilizado. Que para entender o fluxo de percolação, a gente realiza uma interpolação dos dados de monitoramento e, consequentemente, a definição do NA da estrutura por essa interpolação. Essa abordagem ela apresenta desvantagens e com essa interpolação muitas vezes a gente não consegue chegar no nível d'água que realmente tem ali, que a gente enxerga na instrumentação. Outra forma é realizar as análises de percolação em 2 dimensões, né? As análises de percolação 2D, no entanto, né, elas não capturam variações espaciais complexas. Então, ela ignora fluxos laterais, heterogeneidade em 3 dimensões, ela é ignorada na análise de percolação. Com isso, ela pode superestimar ou subestimar gradientes hidráulicos nas situações que não são simétricas. O que a gente vê, então? Né? Limitação em obras com geometrias complexas, de pilhas de rejeito, de barragem com ombreira irregular ou com aquíferos heterogêneos. Né? Mas, na modelagem hidrogeológica 2D, assim como a 3D, a gente vai ver, assim, né? A gente vai ver na sequência da 3D, que a gente também, na 2D, consegue importar paropressões de modelos mais complexos de fluxo e também consegue realizar o acoplamento das variáveis mecânicas e hidrodinâmicas. Então, a gente consegue trazer isso importado. Um modelo de fluxo mais preciso, né?
Agora, falando de uma análise hidrogeotécnica 3D, ela permite uma representação mais realista, né? Ela captura a heterogeneidade espacial, a anisotropia e geometrias complexas. Ela permite estudar interações regionais, intrusão salina, interconexão com aquíferos, fluxos ao redor de estruturas tridimensionais. A gente consegue ter uma maior confiabilidade em análise de risco, né? Então, é fundamental quando as pequenas variações no fluxo elas impactam a estabilidade, a gente precisa melhorar essas análises de risco, então, para a gente ter mais certeza do que a gente está fazendo, uma possibilidade melhor de simular diferentes cenários futuros. Então, é importante para cenários de bombeamento de poços, de descaracterização de barragens, de despressurização de taludes. E a integração com a geotecnia avançada, né, que é o acoplamento hidrogeotécnico mais fiel. Então, ela proporciona, a modelagem hidrogeotécnica 3D, ela proporciona essa integração com a geotecnia avançada, né? A gente consegue fazer melhor a análise de adensamento, estabilidade de talude, análises transientes. E aí, nessa figura aqui, a gente consegue ver, né, gradientes hidráulicos muito diferentes tridimensionalmente. Então, tem várias estruturas aqui dentro desse modelo, que eu não sei quais são, que alteram esses gradientes hidráulicos de uma forma significativa. Então, a gente vem e coloca uma estrutura de barragem aqui, por exemplo, que é essa estrutura aqui, e a gente consegue colocar ela de uma forma muito bem representada, com tudo que a gente precisa colocar de forma construtiva dessa barragem, a gente consegue inserir no modelo hidrogeotécnico 3D e ter uma precisão muito maior na resposta que a gente está tendo aqui. Aqui, por exemplo, né, tem uma situação de duas barragens e a gente consegue enxergar para onde essa água está indo de forma regional, e o caminho que essa água faz, ele não é linear, né? Então, muda muito de uma análise hidrogeotécnica em 2D para uma 3D, porque esse tipo de coisa, esse tipo de fluxo, a gente não vai enxergar se a gente fizer em duas dimensões, né? Aqui, por exemplo, no enchimento de reservatório, né, a gente consegue, no modelo transiente, fazer esse enchimento de reservatório passo a passo e enxergar a posição do nível freático de forma gradual, ele subindo na estrutura e o dreno funcionando, de uma forma bem representativa, fazendo dessa forma, né? Dá para fazer isso em 2D, mas a gente desconsidera fluxos laterais, mas também dá para fazer em 3D e ficar mais representativo. Rebaixamento de nível d'água, por exemplo, quando a gente tem poços aqui instalados, né? A gente consegue enxergar desses poços qual que vai ter mais impacto, aonde a gente vai ter regionalmente mais impacto na nossa estrutura, né? Na nossa mina subterrânea aqui, por exemplo. Aonde que eu vou conseguir rebaixar com esse poço aqui? Esse poço aqui tem muita interferência, onde que é a interferência, de onde está vindo a água que ele está puxando, né? Esse tipo de coisa a gente só consegue enxergar em 3 dimensões. E aí, como que a gente constrói um modelo hidrogeotécnico, né? Primeiro, a gente vai precisar de um modelo geotécnico e a gente também vai precisar de um modelo hidrogeológico e acoplar esses dois. Então, o modelo geotécnico, né, a gente vai precisar do histórico todo da estrutura, que, em geral, nas barragens, pilhas de rejeito e tudo mais, eles estão no as-is, no as-built, nos relatórios de inspeção de segurança regulada que a estrutura tem, em campanhas de investigação, estudos complementares, projetos de obras, né, que fazem ali campanhas de sondagem, enfim, toda essa bagagem de informação vai precisar ser compilada e analisada para virar um modelo geotécnico, na verdade, representativo. E a gente também vai precisar de um modelo hidrogeológico robusto, que a gente conheça, né, as unidades hidrogeológicas, os parâmetros hidrodinâmicos, a potenciometria, que a gente vai trazer lá do modelo conceitual da hidrogeologia, a dinâmica do fluxo na região, onde são as zonas de recarga. Enfim, a gente vai precisar construir esse modelo hidrogeológico de uma forma muito precisa, né? Para a gente chegar aqui e conseguir construir um modelo hidrogeotécnico, que vai ser o modelo hidrogeológico junto com o modelo geotécnico. Eu preciso conhecer
né? Isso aqui tudo, por mais que pareça muita informação, é uma forma simplificada de conhecer o comportamento que eu preciso reproduzir na minha modelagem matemática, né? Então, apesar da modelagem ajudar a gente no momento de realizar as predições que a gente precisa fazer para aquela estrutura, o modelo conceitual é imprescindível, porque sem ele as nossas predições elas não vão ter um sentido real, né? E aí, então a gente falou que a gente precisa de um estudo hidrogeológico e de um estudo geotécnico. O estudo hidrogeológico, o que, que ele tem dentro dele, né? Primeiro, a gente precisa conhecer essa área de estudo. Então, a gente vai precisar da geologia, da hidrologia da região, fazer um inventário de nascentes. Com isso, a gente também vai precisar de monitoramento, então a gente vai precisar construir pesômetros, vertedouros, fazer ensaios de campo, coleta de água, caracterizar a hidroquímica, coleta de solo também, muitas vezes para caracterização química. E a gente vai precisar de um período de monitoramento desses instrumentos que a gente instalou. E aí, depois desse período de monitoramento, a gente consegue definir um modelo hidrogeológico conceitual, que a gente vai saber e interpretar todos os dados que a gente obteve aqui nesse período de monitoramento ou nos ensaios que a gente fez naquela região ali. E aí, com isso, a gente consegue construir um modelo hidrogeológico conceitual que é capaz de descrever e representar de forma realista um sistema hidrogeológico natural, né? Identificando os principais aquíferos, os valores de condutividade hidráulica e armazenamento de cada unidade, um balanço hídrico. Enfim, lembrando que um modelo é uma forma simplificada, apesar de ter muita informação, uma forma simplificada da gente representar uma região, né? E aí, a partir desse modelo hidrogeológico conceitual, a gente vai construir um modelo matemático. Esse modelo matemático, né, nele a gente vai conseguir fazer simulações de rebaixamento, vai conseguir identificar impactos na disponibilidade hídrica, vai conseguir fazer modelos de transporte contaminante, recuperação de aquífero, enfim. E ele vai dar para a gente algumas respostas que vão ser muito importantes lá no nosso modelo geotécnico, que são as distribuições de poropressões e a posição do nível freático. O modelo de geotécnico ele vai precisar dessa entrada aqui para a gente conseguir construir ele de uma forma mais precisa. A gente consegue, né, no modelo puramente geotécnico, fazer isso de uma forma muito mais simplificada do que vindo lá do modelo hidrogeológico. Então, o que o modelo numérico geotécnico vai precisar? Ele vai precisar da geologia, dos parâmetros de resistência de todos os materiais que tem ali, e desse output lá do modelo hidrogeológico que a gente trouxe, né? Com isso, a gente vai conseguir fazer uma estimativa de fator de segurança, de acordo com o método lá que a gente escolher, pode ser equilíbrio limite, pode ser outro. E a gente vai, né, avaliar esses resultados em termos do que a gente está buscando, pode ser uma análise estática, uma pseudostática, uma dinâmica, enfim, cada caso vai ser um caso, e a gente vai avaliar esses resultados. Esses resultados estão de acordo, a gente conseguiu lá para a nossa estrutura geotécnica um fator de segurança adequado ou uma deformação aceitável? Sim, o projeto está concluído. Se a gente não conseguiu, a gente vai ter que talvez voltar lá no modelo hidrogeológico, entender se a gente precisa fazer uma instalação de poços, despressurizar algum talude, enfim, fazer alguma alteração de verdade lá no nosso campo para despressurizar um talude, por exemplo, e aumentar esse fator de segurança. Enfim, a gente vai ter que entender o que desses dois modelos não está funcionando e refazer, né? Então, isso aqui é um ciclo que vai e volta. Como que a gente faz, né, essa integração dos estudos hidrogeológicos e geotécnicos, né? Nos hidrogeológicos vão vir as equações de fluxo, no geotécnico vão vir as equações geotécnicas e a gente faz esse acoplamento. Esse acoplamento tem duas formas de fazer. A gente chama de one-way e two-way. O acoplamento one-way, ou unidirecional, né, é um sentido único de troca de informação. O exemplo clássico disso é quando você roda o FIFLOW para calcular as poropressões e o rebaixamento do NA, da estrutura. Você exporta essas poropressões para o Plaxis, por exemplo, que é um software que consegue fazer esse tipo de cálculo geotécnico, e ele calcula as tensões, as deformações e o fator de segurança.
Enfim, então a gente tem aqui uma análise de estabilidade pronta e é isso. No two-way, qual que é a diferença? Antes disso, né, as deformações no one-way, elas não voltam lá para o modelo hidrogeológico. Então, aconteceu a deformação, acabou a nossa análise. No acoplamento two-way, né, ou bidirecional, a troca de informações ela é nos dois sentidos. O modelo hidrogeológico ele vai fornecer as parapressões, o geotécnico devolve as deformações, as mudanças de porosidade, de permeabilidade, e o hidrogeológico atualiza a rede de fluxo, considerando as mudanças lá do geotécnico. Isso vai acontecer em vários passos iterativos, ou em tempo real, dependendo da integração que foi feita. E qual que é a vantagem, né, do two-way? Ele é mais realista, porque ele simula essa interdependência total entre o fluxo e a deformação e a estabilidade. E a desvantagem é que a gente precisa de um poder computacional maior. A calibração disso é mais difícil. E a gente corre risco de instabilidades numéricas, né, no próprio modelo numérico. Como alternativa, a gente tem o two-way, que é aí o two-way parcial. O two-way parcial, só alguns parâmetros vão retornar para o modelo do modelo geotécnico para o modelo hidrogeológico. Então, por exemplo, a gente vai considerar só a variação de porosidade e permeabilidade com a deformação, mas a gente não vai recalcular toda a condutividade hidráulica a cada passo. É uma forma, assim, meio que um meio termo, mais realista do que o one-way, mas é mais leve do que essa completa. O two-way completo, todas as propriedades relevantes, elas são atualizadas dinamicamente. Então, as propriedades, tanto hidrogeológicas quanto geotécnicas, elas se retroalimentam continuamente, sem parar. Então, a porosidade, condutividade hidráulica, deformação volumétrica, poro-pressão, tensão efetiva, tensão total, isso tudo vai alimentando um modelo no outro. É um cenário mais fiel? Sim, mais fiel fisicamente, né? A gente está mais perto da realidade, mas também é um modelo mais pesado e instável numericamente na grande maioria das vezes. Então, geralmente, ele é viável só para estudos acadêmicos, simulações mais críticas de alta precisão. Enfim, não é muito usual a gente estudar de forma completa esse acoplamento, não. E aí, quando a gente traz, né, para a modelagem hidrogeotécnica alguns desafios, a gente tem algumas soluções disponíveis. Então, assim, quando a gente tem estruturas muito complexas, né? Estruturas geotécnicas com drenos internos, que muitas vezes são de escala centimétrica, sendo que no modelo hidrogeológico aqui a escala é métrica. Drenos muito pequenos, aterro de arranque, isso tudo a gente consegue representar no FIFLOW com malhas não estruturadas e com feições discretas. Então, assim, elementos centimétricos aqui a gente não vai inserir na malha propriamente dita, a gente vai inserir eles como feições discretas, né? E a construção da barragem de formas tetraédricas, né, permite com que a gente coloque estruturas muito complexas aqui nessa construção e a gente consiga enxergar realmente as etapas construtivas da nossa estrutura geotécnica, né? Por exemplo, se a gente teve etapas construtivas diferentes nas barragens, a gente consegue colocar condutividades hidráulicas diferentes nessas etapas. Conseguimos colocar, vamos supor, aqui a gente tem 3 barragens num modelo mais regional, né? Então a gente consegue saber tridimensionalmente como que uma interfere na outra, como que elas interferem com o meio, enfim, a gente consegue trazer um detalhamento muito grande de um fluxo que não faz sentido nenhum que seja bidimensional numa situação como essa, né? A gente tem claramente aqui interferências tridimensionais acontecendo, né? A gente consegue trazer também, né, eu já mencionei essa parte, a gente consegue trazer esses elementos tetraédricos que fazem com que a gente consiga construir tudo de uma forma muito fiel, né? A colocação do rejeito aqui também está em elementos tetraédricos, e a gente consegue fazer com que essas estruturas sejam muito bem representadas dentro do modelo, enquanto que o restante do modelo, vocês estão vendo aqui embaixo que eles não estão em formato tetraédrico, porque não tem necessidade desse tipo de refinamento, né? Mas aqui a gente refina bastante, né, na nossa estrutura em questão.
Então, a gente consegue colocar estruturas muito complexas, né, dentro de um modelo como esse, né. Um dreno espinha de peixe é super complicado colocar, ele muitas vezes tem 30 centímetros, 50 centímetros, né, de espessura, mas com as feições discretas a gente consegue colocar eles no modelo e representar bem. Tapetes drenantes, dreno vertical com dreno de fundo, drenos laterais numa encosta, por exemplo, um dreno de pé, enfim, a gente consegue fazer toda essa representação com feições discretas, tá? Outro desafio também, né, que a gente consegue resolver com o FIFLOW é trazer a diferenciação dos materiais. Então, aqui nessa pilha, a gente teve vários tipos de materiais que foram depositados ao longo dos anos. E lá, com as nossas investigações, esses materiais eles foram definidos, e no FIFLOW a gente consegue trazer essa diferenciação muito bem representada, né? Então o rejeito mais grosso, que está aqui em vermelhinho, a gente consegue representar ele. O rejeito não tão grosso também, a posição certinha, e isso interfere, né? Isso interfere nas nossas análises de estabilidade, além das análises de fluxo. Então, aqui a gente consegue ver que a gente diferenciou, né, as condutividades hidráulicas de acordo muito provavelmente com os nossos CPTUs que foram feitos na região. Então, você traz aqui zonas mais condutivas, menos condutivas, muito bem representadas. A gente consegue fazer essa diferenciação na representação também em X, em Y e em Z. Então, e a gente também consegue fazer essa representação por etapas. Então, aqui a gente vê que a gente teve um aterro de arranque, uma primeira deposição, um alteamento, uma segunda deposição aqui, e a gente vai fazendo esse sequenciamento, muitas vezes em regime transiente, e consegue entender a posição do nível d'água, da carga hidráulica, dentro desse rejeito aqui, dessa estrutura. A gente consegue trazer, né, condições de contorno representativas, então a gente consegue colocar recargas diferenciadas nas zonas de lago, de cabo, de barragem, por exemplo, estendendo esses modelos tridimensionalmente, né? A gente permite esses fluxos laterais que a gente já conversou, então a gente permite essa interação tridimensional entre as estruturas, que numa situação como essa é a única forma que eu enxergo que pode ser feito, né? E com isso, né, se a gente tiver informação suficiente, a gente consegue uma representação muito boa do calculado versus observado na instrumentação da estrutura. Então, a gente consegue representar com bastante precisão, muitas vezes, como que aquele instrumento se comporta, né? E a gente também consegue fazer calibrações representativas, mais representativas do que as 2D, por exemplo, porque a gente vai utilizar critérios tanto qualitativos quanto quantitativos, e vai utilizar a solução de fluxo não saturado e outras variáveis, como a posição do nível freático, pó de pressão, saturação, teor de água, e não só uma interpolação aqui da instrumentação da estrutura. Com isso, a gente vai ter gradientes hidráulicos que realmente fazem sentido, e não gradientes hidráulicos que muitas vezes, né, o modelo 2D, puramente geotécnico, ele traz de uma forma muito forçada ali para dentro do dreno, ou a gente precisa forçar o nível d'água por causa da posição do NA dentro do instrumento, enfim. A gente consegue trazer esses gradientes hidráulicos mais realistas para o modelo. Outra coisa que a gente consegue fazer também é comparar com a geofísica, né? Então, aqui, se a gente tiver uma geofísica da nossa estrutura, conseguimos comparar se essa posição do NA está de acordo com o que foi encontrado na geofísica. Isso é bastante importante fazer esse tipo de análise também. E outra questão, né, que a gente consegue colocar recargas e cargas específicas aonde a gente conhecer. Então, a gente tem um rio ali próximo, a gente vai colocar aquilo ali como um rio, né? Ele vai contribuir ou retirar a água do meio. A gente consegue colocar uma recarga aplicada para o reservatório de uma barragem diferenciada do que é uma recarga ali no entorno daquela estrutura.
E a gente consegue também entender efeitos de bombeamento, né? Então, o que, que o bombeamento vai fazer nos instrumentos da estrutura, em cada região que a gente tiver, né? Onde que vai ter mais impacto, onde que vai ter menos impacto. E aí, quais são as alternativas que a gente usa na modelagem hidrogeotécnica, né? Aqui na WST, a gente tem o Platts FE, que é da Bentley, que né, é um software muito poderoso de análises tanto 2D quanto 3D de hidrogeotecnia, que a gente consegue para grandes e pequenas deformações. Ele usa, né, como referência a teoria de Biot, que são recalques por dissipação de poropressão. Ele é focado 100% em geotecnia, então ele é muito utilizado em projetos e fiscalização de obra civil, de barragem, de pilha. Ele é mais direto para engenheiro geotécnico, né? Ele tem uma interface mais intuitiva para geotécnico. E os resultados dele são em termos de recalque, de deformação, de evolução de poropressão, de tensões e fatores de segurança, quando você integra isso, né, as análises de estabilidade. Então, aqui um exemplo, né, de quando a gente faz um enchimento de rejeito com adensamento ou sem adensamento. Então, quando tem o adensamento, a gente vê que esse rejeito ele vai entrar e ele vai começar a perder volume por causa da expulsão de água daquele rejeito dentro de uma cava, por exemplo. Se a gente colocasse o rejeito direto, a gente teria ali a capacidade de 188 milhões de metros cúbicos, né, de rejeito. Só que se a gente considerar que ele vai adensar, parte disso é água e a gente pode retirar. Então, quando a gente vê que parte disso aqui é água, a gente vê que a gente só usou daquilo lá 170 milhões de metros cúbicos, daquela capacidade que a gente tinha. Então, a gente vê que a gente pode colocar mais rejeito, considerando o adensamento dele também, e a gente chega, né, numa possibilidade aí que a gente saiu de 188 milhões de metros cúbicos de rejeito para 206, se a gente considera, passa a considerar o adensamento dentro do cálculo, né? Então, a gente vê que a gente ganha muito espaço para dispor. E aí o FIFlow, ele também faz análises bidimensionais ou tridimensionais, né, com maior força do 3D hidrogeológico, porque o FIFlow tem essa capacidade grande na hidrogeologia. E aí a gente consegue considerar, né, na hidrogeologia, heterogeneidade, anisotropia, sistemas de drenos, aquíferos regionais. Também faz com o adensamento do PyHMC, que é um plugin do FIFlow, a gente faz análise de pequenas e grandes de deformações, a gente consegue um acoplamento completo também de poropressão, deformação, permeabilidade, dependente de tensão, o comportamento não linear do fluxo. Ele é focado em hidrogeologia, então ele tem um módulo extra para integração geotécnica, então ele é mais útil quando a água é crítica naquele nosso problema. Então, se a gente tem um sistema de drenagem complexa, ou se a gente tem um impacto muito grande na hidrogeologia, a gente quer entender isso junto com a geotecnia, né? O adensamento com o PyHMC, ele é muito importante. Ele é mais complexo para configurar, porque a gente tem que trazer ali a hidrogeologia muito forte junto com a geotecnia. Exige uma experiência, né, com o FIFlow e com a calibração hidrogeológica, e os resultados também são em termos de recalque, de evolução de poropressão, de deformações, de comportamento hidrogeológico, de aquífero da pilha, barragem, o que seja. E aqui nessa figura, né, a gente consegue ver, então, que a gente tem uma cava com rejeito depositado e uma pilha de estéreo sendo construída aqui por cima desse rejeito depositado, né? A gente não pode desconsiderar que vai acontecer quando essa pilha começar a fornecer carga aqui para esses rejeitos, vai acontecer recalque e vai acontecer a expulsão da água dos poros. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com esse nível d'água aqui, para onde ele vai, se ele vai saturar o pé da pilha, se isso é uma possibilidade que a gente quer trazer ou não. Enfim, e a gente consegue também trazer isso em termos de carga hidráulica no modelo que está ali contribuindo regionalmente com tudo. Então, a gente consegue saber para onde essa água está indo, para onde ela está vindo, né?
A gente consegue trazer, por exemplo, uma diferenciação de rejeitos dentro dessa capa. Então, se a gente tem alguns CPTUs aqui, alguma amostragem, a gente consegue colocar, por exemplo, aqui uma condutividade hidráulica diferente, menor para os rejeitos mais finos, maior para os rejeitos mais grossos, e fazer isso de uma forma que fique mais coerente com a realidade. A gente tem respostas, né, em termos de tensão total, em termos de tensão efetiva também. Como eu falei, né, a gente consegue saber essa água, né, ela está indo para onde? Ela está afetando aqui meu córrego? Ela pode trazer contaminação para o meu córrego? Então, eu preciso ter essas informações. Qual que é a vazão dessa água? Para onde essa água está indo exatamente? A gente precisa entender esse fluxo, né? Então, por exemplo, nesse córrego aqui, quando a gente tem o rejeito entregando água para o sistema aquífero, a gente tem a linha laranja, que é um volume maior do córrego, que é uma vazão maior do córrego, né? Quando você compara se você não tivesse o rejeito doando água para esse sistema aquífero. Então, a gente precisa entender essa diferenciação aqui, até porque o órgão ambiental pode cobrar isso da gente, né? Pode cobrar que a gente saiba qual que é o impacto positivo ou negativo no sistema hidrológico da região, né? E a gente também consegue as respostas em termos de volume de água expelida. Então, a gente vai saber quanto de água expelida, quanto total de água expelida quanto de água foi expelida daquele modelo, né? Quanto de espaço eu ganhei se eu conseguir remover essa água daquela cava. Qual que é a vazão desse rejeito, que esse rejeito contribui para o aquífero. Enfim. E aí, trazendo aqui já com a conclusão, né, a gente tem que em projetos geotécnicos complexos, né, a integração ela é fundamental. A consideração conjunta entre o comportamento geotécnico e fluxo de água subterrânea, ele é essencial para a segurança e eficiência das obras e estruturas geotécnicas, né? A gente consegue com isso redução de riscos. As análises hidrogeotécnicas elas permitem prever estabilidade, recalque, falha relacionada à pressão neutra, à percolação. Com isso, a gente consegue otimizar projetos, né, e prever as coisas. O acoplamento viabiliza soluções mais econômicas e duradouras, até porque a gente prevê problemas, né? Então, a gente consegue reduzir custo e de manutenção e de reforço, enfim, antes do problema acontecer de fato em campo, né? É uma ferramenta de tomada de decisão, né? A modelagem integrada ela fornece esse subsídio para gestores, engenheiros e órgãos reguladores para tomada de decisão, para viabilidade e tudo mais. Em termos de sustentabilidade, né, além da segurança estrutural, a hidrogeotecnia ela contribui para minimizar os impactos ambientais associados ao manejo inadequado da água subterrânea. E é uma tendência crescente, né? O uso de ferramentas numéricas e acoplamentos avançados dessa forma, ele reforça a importância da hidrogeotecnia em projetos modernos de mineração, de barragens, de túneis, de minas subterrâneas. Enfim, é um tema crescente hoje em dia e que, né, cada vez mais a gente vai ver aí em estudos grandes de geotecnia.